Fala, gente! Tô aqui no estúdio da Band de novo. Hoje eu tive que ver o jogo aqui. Eu saio 8 horas do ar. Para chegar no jogo, eu ia perder uma parte do primeiro tempo. Para ir para casa, eu ia perder o primeiro tempo inteiro. Para sair no intervalo, depois do primeiro tempo, chegar em casa, eu ia perder metade do segundo tempo. Então eu falei, quer saber, eu vou ficar até o fim. E assim eu fiquei. E assim eu vi São Paulo 1, América Mineiro 0. Deixa eu me ajeitar aqui. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Não foi um grande jogo. E não foi um grande jogo do São Paulo. O parâmetro que eu estou usando para analisar são as atuações contra o Goiás, contra o Internacional e contra o Fluminense e também contra o Atlético Mineiro. 4 jogos que o São Paulo jogou muito bem, né? Agora, curioso, né? Não ganhou nenhum deles. Teve todas aquelas questões que a gente levantou, o goleiro que estava sem confiança, metade do time fora. E hoje aconteceu o que precisava acontecer, venceu o jogo. Claro, alguém pode dizer, poxa, mas podia ter sido mais, né, para matar o confronto, porque lá é perigoso, o América é um time muito chato em casa. Mas eu sempre digo, quando acontece isso, que é assim, primeiro, você tem que saber o que você quer. Você quer ganhar a classificação? Então, isso vale para os 2 jogos. Não adianta você fazer alguma coisa no primeiro, vide os confrontos com o Palmeiras, né? E depois deixar para o segundo só administrar, porque muitas vezes você não consegue administrar. Então, é assim, o que precisa acontecer para você dar um passo? Ganhar o jogo. Se fosse de 2-0, melhor. Obrigaria o América a buscar um resultado teoricamente mais difícil. Se fosse 3-0, melhor ainda. 1-0 é aquele placar que você fala, putz, mas e se os caras acharem um gol no começo, aí vão pressionar, pode fazer o segundo, ou empata o confronto, vai para os pênaltis, aí é loteria. Bom, mas você já ganhou. O que acontece quando você já ganhou, ainda que seja de 1-0? A responsabilidade muda de lado. E aí a responsabilidade envolve o psicológico, a atenção que aquele time vai ter que ter com relação a esse confronto. Não vamos esquecer que o América está no Campeonato Brasileiro, numa zona intermediária para baixo, já teve ali muito perto da zona do rebaixamento, já entrou na zona do rebaixamento, já saiu da zona do rebaixamento, ficou ali agora, nessa semana, então ele tem preocupações para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E, ao mesmo tempo, tem que preparar o seu time para vencer um duelo contra o São Paulo, eliminatório, para chegar até a semifinal da Copa do Brasil. E aí, esse time vai ter que entrar em campo com a obrigação de virar o resultado, ou de pelo menos empatar, mesmo sabendo que do outro lado, no caso o São Paulo, tem um time que tem mais qualidade que o seu, pode chegar lá e também fazer um gol, e se for 1-1 da São Paulo. Então, parece que não, mas a vitória joga sobre o outro time um peso extraordinário, que não é tão fácil assim de virar. Agora, foi 1-0 porque o São Paulo hoje foi um time um pouco mais confuso. Então, nós tivemos um primeiro tempo onde não se sabe por quê, porque o Rogério não foi, era só prestar atenção nele na beira do campo. O time abusou da bola longa, porque via aquele amontoado de jogadores do América fazendo 2 linhas, e aí o jogador começa a intuir que é melhor você lançar para tentar encontrar alguém em condições. Por um lado é verdade, porque se você conseguir colocar a bola no pé de alguém perto da área, é meio caminho andado. Porém, a prática mostra que nem sempre isso é verdade, porque a bola longa, muitas vezes bate no muro da defesa. E aí você dá o contra-ataque para o adversário ou dá a bola, posse para o adversário, e você tem que recomeçar. E esse exercício de toda hora ter que recomeçar, gasta o tempo de uma maneira improdutiva, cansa o time e dá menos garantias de que você vai conseguir chegar lá. A melhor estratégia é aquela que o São Paulo já usa, que é entrar construindo o jogo, trocando passes, buscando as laterais para tentar chegar ao fundo, jogando a bola na área e eventualmente sobrando para quem vem do meio para bater. Isso só foi acontecer ali dos 25 minutos para frente, e timidamente ainda por cima. Aos poucos os jogadores foram se aproximando no último quarto do campo ali, entre a intermediária e a área, e começaram a fazer triangulações e jogadas por ali. E foi assim que nasceu o gol de Luciano. Luciano, que ainda bem voltou. É um cara que ficou muito tempo machucado no começo da temporada, quando voltou não voltou bem, passou muito tempo no banco, mas que agora vem fazendo gol atrás do outro.
já está com 9 gols só nesse período de volta e fez um gol importantíssimo, porque ele pode ser até o gol da classificação se o jogo for 0-0 lá. É um atacante muito importante para o São Paulo e que gosta do time. Aliás, eu disse uma frase, nas minhas tuitadas hoje. O São Paulo está tão mal administrado, continua sendo. Eu ainda preciso fazer um vídeo só para falar da administração de São Paulo, que é uma verdadeira piada, continua horrorosa. O São Paulo vem, desde quando o Juvenal Juvencio terminou o seu terceiro mandato, que era, na minha visão, indevido, né? Aquela confusão que ele mesmo criou, e aí ele criou uma horda de puxa-sacos para apoiá-lo na questão da reeleição, que não deveria ter acontecido, sofrendo, porque o São Paulo teve um presidente em quem não se pode confiar, depois um presidente muito ruim, e agora um presidente fanfarrão, que é um cara que gosta do clube, mas que não entende de administrar esse negócio, que tem um diretor de futebol ruim, que tem um diretor remunerado que mal aparece, porque esse diretor de futebol ruim tenta ele aparecer mais que o outro, mas isso é assunto para um outro vídeo. Quem vai salvar o São Paulo desses caras são os caras que gostam do São Paulo. A gente percebe que o São Paulo luta demais em campo e luta especialmente quando tem aqueles que gostam do clube. E quem gosta do São Paulo, claro, não estou dizendo que outros não gostam, mas quem você sabe que gosta, que quando está em campo lá, faz o que é até o quase impossível pelo time, são o Luciano, o Jonathan Calleri, o Miranda e fora de campo o Rogério Ceni. Esses caras vão salvar o São Paulo. Esses caras têm condição de dar um título importante para o São Paulo esse ano. Que, claro, já disse no outro vídeo, não deve ser o Campeonato Brasileiro. Essa Copa do Brasil está se desenhando de forma muito interessante, porque o Corinthians terá muito trabalho para reverter a vantagem contra o Atlético Goianiense. O Flamengo terá uma dificuldade muito grande para segurar o empate ou conseguir uma vitória lá em Curitiba. E é óbvio que você não pode desmerecer ninguém, mas uma coisa é você avançar para a semifinal tendo Corinthians e Flamengo na disputa. Outra coisa é você avançar para a semifinal tendo Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, que é um time muito bom, mas que não tem essa grandeza toda, o peso é um pouquinho menor, né? Então essas coisas podem significar que há caminhos para tentar chegar até o título da Copa do Brasil. Mas primeiro precisa confirmar lá em Belo Horizonte. Segundo tempo do São Paulo começou horrível, porque o time não soube fazer aquela administração de se guardar na defesa, mas aproveitar o espaço. Ao contrário disso, a marcação foi acontecer muito lá dentro da área, e isso deixa um vão na intermediária por onde o time, mesmo sendo o América, que é um time que odeia atacar, com a obrigação de atacar, e o América foi para cima, teve até um pênalti cometido bizonhamente pelo Thiago Couto, mas defendido maravilhosamente pelo Thiago Couto, né? Eu disse aqui, o goleiro assustado, que entregou pelo menos 4 gols nos outros jogos, hoje teve uma noite tranquila, e quem sabe a defesa do pênalti não dá a ele a confiança que ele precisa ter para jogar com mais calma e entender que ele não precisa se desesperar ali. Inclusive, ele tem companheiros à frente dele, Miranda e Diego Costa, que jogaram demais hoje, e o Léo, que voltou muito bem, que vão ajudá-lo a trabalhar defendendo o gol do São Paulo, né? E aí, quem sabe, nos próximos jogos, ele não se dê um pouquinho melhor. A nota preocupante é que o Luciano saiu depois de sentir muita dor, muito antes de sair, ele quis ficar, né? Mostrando esse espírito que a gente falou, mas isso é perigoso, precisa ver se ele não vai ter nenhum tipo de sequela de hoje, porque ele recebeu pancada e sentiu dor, e depois pisou e sentiu, me parece, uma fisgada na coxa, no mesmo lugar onde ele já havia tido problema antes, e a gente vai ter que torcer para que ele possa voltar. Acho que o Rogério não vai caprichar no time de domingo contra o Atlético Paranaense, apesar de ser um jogo importante, e nessa de não caprichar, o Luciano pode ficar fora. Gostei da estreia do Galopo, é daquele jogador que a bola gruda no pé, toca fácil, mas entrou no momento que eu acho que o São Paulo estava um pouco desorganizado e assustado com o América, que obviamente desesperado iria para cima, mas pressão da qual o São Paulo teve um pouco de incompetência para sair hoje. Melhorou um pouco no final, é verdade, mas até por causa da presença do Galopo, mas ainda não o suficiente para fazer um segundo gol. Achei que o Nicão entrou bem, mas muito tranquilo, podia estar um pouco mais eletrizado no jogo. O Calleri um lutador como sempre,
merecia ter feito um gol hoje, mas esse gol não vai faltar. E o Nestor muito desligado de novo. Lembrou aquele Nestor do jogo horrível contra o Botafogo, precisa voltar a se ligar para poder ajudar mais o time. Igor Gomes também um pouco desligado hoje. Mas é isso, o importante foi o resultado hoje, as atuações precisam voltar a melhorar, especialmente nesses jogos de mata. Semana que vem tem o Ceará, que é muito mais difícil que o América, mas que não é um time de quem é impossível ganhar, mas tem que jogar melhor do que hoje. Aquele abraço, gente. Valeu!